Bom dia, pessoas. Hoje a nossa aula de português, né? E eu quero dizer para vocês que, como em espanhol, agora a gente também terá o nosso e-mail próprio só para as atividades de português. Então, as atividades de português e de espanhol serão enviadas exatamente para um e-mail próprio para desafogar aqui o meu celular, tá? Que eu preciso para gravar os vídeos para vocês. Então, esse e-mail só para envio de atividades a partir de hoje. Então, hoje estarei mandando atividades que vocês vão mandar somente por e-mail agora. E dúvidas só por WhatsApp, e as dúvidas só serão aceitas das 7 ao meio-dia, que é o horário da escola, para a gente ter essa readequação do horário escolar, tá? Que é muito importante para vocês nesse momento ter um pouco de ter hábitos regulares. E aí, o e-mail de espanhol vai ser um, e o e-mail de português será outro. Português e redação será o mesmo e-mail, tá? E aí é isso para vocês. E hoje segundo aviso, reenvio das atividades da semana passada que eu mandei para vocês. Mandei um vídeo que falava um vídeo de reclamação, né? Para vocês me enviarem as atividades realizadas até a página 65. Então, as atividades feitas até a página 65, que é a produção textual, vocês vão mandar para mim. E aí, para continuar a nossa produção textual, a gente tem a primeira parte, que foi semana retrasada, e essa segunda parte que vocês vão vir com a leitura, que será a página 66 e 67. Navegar é preciso, viver não é preciso. Segundo momento da nossa biografia. E aí ele traz um texto para vocês de Che Guevara, né? Ele traz o texto de Che Guevara para vocês lerem e para vocês se adequar ao gênero, para começar a produção textual, que é importante nesse momento. Leitura e releitura. A primeira leitura e a primeira feita e momento de escrita para vocês foi autobiografia. Então, a atividade anterior, vocês vão fazer também as atividades anteriores até a página 65 para mandar para mim exclusivamente por e-mail. E a outra parte, que seria a autobiografia, que vocês fariam uma biografia sobre vocês mesmos. Seria a autobiografia contando a história de vocês com as características que a gente já estudou, que a gente já viu. A segunda parte, o segundo momento da nossa escrita será vocês fazerem uma biografia com aqueles aspectos, pesquisar sobre a pessoa, falar o máximo de acontecimentos importantes da vida dessa pessoa. Páginas 66 e 67 e 68 para leitura, e páginas 68, 69 e 70 para atividade, certo? Então, deixem aí, páginas 68, 69 e 70 para atividade, e leitura, páginas 66, 68, 67 e 68 para leitura e produção de atividade, tá? E aí a gente chega na análise linguística para vocês, para eu explicar um pouquinho do que acontece, porque a gente vai correr bastante, porque a gente tem muita coisa para ver. O livro está menos da metade e a gente precisa terminar esse livro esse ano ainda. Então, por isso que a gente está correndo bastante. A primeira parte, que será a análise linguística, para vocês, será a página 66, 67 e 68, que será a leitura. 68, 69 e 70 será a produção, a interpretação textual, mais a produção, né, que vocês vão compor uma autobiografia, que essa atividade será de redação. Essa é só uma complementar que o livro de português traz para vocês já se preparando. E vamos lá
para a página 71, que é o assunto que realmente importa para a gente agora. Vamos lá. Partícula apassivadora, que a gente já falou de voz passiva, voz analítica, né? E agora a gente vai falar sobre a partícula apassivadora, que é ela que vai trazer a parte passiva do verbo. E aí nós temos, leia o anúncio a seguir: vende-se fazenda, vende-se uma fazenda no Pantanal, 400 hectares. Casa sede, com 5 suítes, sala para 3 ambientes, 3 banheiros, piscina olímpica e parque. 5 milhões, ele coloca o telefone. E aí, retornando, meu Deus do céu, hoje tá fogo. Retornando ao que vimos na primeira parte desse capítulo, a voz passiva só pode ser construída com verbos transitivos direto, como vender. E aí, que ocorre no anúncio acima é um verbo bitransitivo, isto é, que exige ao mesmo tempo um objeto direto e um objeto indireto, que a gente já viu isso, né? E nesse texto, a forma vende-se corresponde à voz passiva sintética, e o pronome se recebe o nome de partícula apassivadora. Como a gente viu, o verbo da voz passiva, ele tende a construir uma ação em si mesmo. E verbos como vender, ele tem ele admite uma partícula apassivadora para que essa ação que a gente faz com a gente mesmo seja construída. Ou seja, eu tenho um verbo e esse verbo será colocado na voz passiva. Essa voz passiva, ela tem o intuito de trazer uma ideia de que eu esteja fazendo ação em mim mesma. Alguns verbos, eles não têm a capacidade deles sozinho de exercer essa função, e eles precisam de uma partícula, no caso se, que é a partícula apassivadora, para que componha esse objetivo do verbo, que será trazer essa ideia de apassivação, ou seja, de colocar uma ação em mim mesma, como vende-se, pratica-se, entenderam? Então é a minha partícula apassivadora. Se é o índice de indeterminação do sujeito. Quando a gente coloca, geralmente quando a gente está colocando um verbo que tem a partícula se, a gente não tem uma exposição, uma expressão direta do nosso verbo. Seria o meu verbo aí indeterminado. E aí, se vocês não souberem o que é verbo indeterminado, sujeito indeterminado, aliás, vocês comuniquem, né, que eu vou estar tirando essas dúvidas. Às vezes, quando ligado a um verbo, o pronome se pode não indicar a voz passiva, mas a indeterminação do sujeito, ela ocorre. Mesmo que esse verbo não tenha essa ação apassivadora, essa ação passiva, ele vai trazer a indeterminação do sujeito. Então, todos os verbos que trazem a partícula apassivadora, mesmo que essa ação não seja constituída nele, ele vai trazer a indeterminação do sujeito. É o que acontece quando se liga aos verbos que não sejam transitivos direto ou transitivos diretos ou intransitivos diretos e indiretos. Nesse caso, o pronome é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, quando eu tenho um verbo, como eu já contei a vocês, que ele é passivo, que ele traz a voz passiva, para que eu coloque a voz passiva, tem verbos que eles sozinhos traz a voz passiva. Quando eu tenho esses verbos que eles sozinhos não têm essa capacidade de trazer a voz passiva, eu tenho a partícula apassivadora. Os verbos que não indicam a passividade como ação, eles vão trazer a partícula si, porém essa será o índice de indeterminação do sujeito, que é onde a gente vê que o verbo não indica o sujeito que ocorre. Vamos lá. Quando a gente tem precisa-se, o precisa-se, normalmente, ele não tem uma relação de um verbo de voz passiva. A gente não tem a construção da ação determinada em nós mesmos. Então, ele é um verbo comum, porém,
o se, ele traz o índice de indeterminação do sujeito. Então, a gente precisa saber desses dois tipos de partículas. O se como partícula apassivadora de verbos que trazem o contexto da voz passiva, e os verbos que não têm esse contexto da voz passiva, que será verbos comuns, como precisa-se de secretária. Ou seja, precisa-se, eu não estou fazendo ação em mim mesma. Então, se eu não estou, esse se é uma partícula, um índice de indeterminação do sujeito. É importante notar que na função de índice de indeterminação do sujeito, o verbo ao qual o pronome se liga deve ficar na terceira pessoa do singular. Quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do singular, a gente normalmente no português indica a impessoalidade, né? Porque, como eu digo, precisa-se, necessita-se, faz-se. Eu não estou determinando uma pessoa certa. Eu não estou determinando uma pessoa, mesmo que venha em terceira pessoa, o pronome está constituído. Porém, a ação não está direcionada a uma pessoa, a ideia, né? Não está vindo para uma pessoa de fato. Porém, a ideia, ela plana, ela fica lá. E o verbo, ele sempre é conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Principalmente em contextos formais. Precisa-se de secretárias, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que é a partícula de indeterminação do sujeito, de verbo transitivo intransitivo. Verbo transitivo indireto, tá? Desculpa aí. Nesse caso, veja que a oração não pode ser passada para a voz passiva, pois o verbo é transitivo indireto. E essa posição gramatical é tradicional. Vamos lá. E aí a prática linguística. Vocês vão fazer até a página 77. Até a página 77. Vamos lá. Nós temos a prática linguística, onde vocês vão fazer essa atividade. Não sei se vocês entenderam. Se não entenderam, pode falar para mim. A partícula se, ela vem de duas formas. Ela vem como partícula passivadora e índice de determinação do sujeito. Partícula passivadora, ela só vai vir junto com verbos que admitem a ideia de voz passiva, que a gente já sabe que é voz passiva. Segundo, de índice de indeterminação do sujeito, ele vem junto com verbos em terceira pessoa do singular, que eles trazem, o verbo traz a ideia de que a gente não está falando de uma pessoa específica. Para indeterminar esse sujeito, a gente coloca a partícula se. Precisa-se, né? Recolhe-se, indetermina-se, entende? Então, esses verbos que são conjugados em terceira pessoa do plural, eles recebem o índice se como indeterminação do sujeito, que ele traz a ideia de que não tem uma pessoa específica exercendo aquela ação, porém a gente sabe que tem um pronome por trás, certo? É isso. Então, a primeira parte da atividade de redação já está acontecendo agora, que será a leitura da página 66, 67, 68, leitura do texto, e a produção textual será 68, 69 e 70. A parte de análise linguística será 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, para entregar para mim próxima sexta-feira, tá? Então eu vou dar para vocês uma semana para vocês fazerem tudo isso para mim. Então, a primeira parte da parte de redação, que é até a página, deixa eu voltar aqui, até a página 60 e até a página 70 será a primeira parte da nossa atividade de redação, certo? E análise linguística será da 71, que é onde tá
a atividade até a página 75. Então, é isso tudo para vocês fazerem até a próxima sexta-feira. Então, não vou querer nada nessa semana ou no meio da outra, só na sexta-feira. Certo, pessoas? Então, é isso para vocês fazerem português, que a gente vai começar a nossa produção textual no nosso vídeo daqui a pouco de redação, certo? Então, para vocês fazerem da página 66 até 75, 10 páginas para vocês fazerem mais ou menos. 10 páginas para vocês fazerem para me entregar próxima sexta. Primeira parte de redação e a de português, que seria a análise linguística até a página 75. Da 66 até a 75 até a sexta-feira para vocês fazerem. Tá, pessoas? Primeiro aviso. Atualização do livro até página 75. Atividades entregues exclusivamente agora só por e-mail. E a página 66 a 75 para vocês fazerem e me entregarem próxima sexta, daqui a uma semana. Tá? Vocês têm mais ou menos aí 8 dias para fazer essa atividade. Tudo isso, né, minha gente? Eu sei que é muito, mas a gente precisa correr contra o tempo, que a gente tem muita coisa para pouco tempo, né? Que vocês ficaram muito tempo sem uso de livro e também sem professor de português. E aí, eu espero que vocês entendam e façam. Qualquer dúvida, estou aqui. Dúvidas, WhatsApp, entrega de atividades só pelo e-mail, tá? Que estará na plataforma, certo? Beijo pra vocês.